bom dia! Começando mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Chuvas castigam o Rio Grande do Sul e devastam lavouras de arroz e soja. Bancada do Agro pede 20 bilhões de reais para equalizar juros do Plano Safra. OMS alerta para risco de gripe aviária para vacas fora dos Estados Unidos. A ProSoja de Mato Grosso quer pôr fim à concorrência desleal. E na Dica de Ouro, vamos mostrar que o uso de hormônios pode ser um aliado no aumento da produtividade. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição mostrando os estragos causados nas lavouras do Rio Grande do Sul em fator das fortes chuvas. Mais de 60 cidades estão em estado de calamidade. A região do Vale do Taquari é a mais afetada. As chuvas incessantes desde o final de semana passado vêm causando estragos em estradas gaúchas. Enquanto isso, produtores rurais contabilizam os prejuízos no campo. O tamanho da área afetada ainda está sendo levantado, mas já é possível afirmar que produtores de arroz e soja vão ter prejuízos na região. Ambas as culturas estão em fase de colheita. Quem plantou o arroz mais tarde, neste momento, estava se preparando para colher. O prejuízo estimado é grande. São mais de 100 hectares do grão nesta situação. Aos produtores agora resta esperar uma trégua para que então possam retomar a colheita. Uma das preocupações com o arroz é que, como está pronto, pode deitar, pois há registros de ventos. Nesse caso, a plantação será perdida. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, observa que o que mais preocupa é a situação das lavouras de soja, que correm o risco de apodrecer nessas condições. Na região do Vale do Rio Caí, que está sendo afetada pela 9ª enchente em 10 meses, as cheias ameaçam a citricultura. As laranjeiras devem ser as mais afetadas. A perda na produção está sendo estimada em mais de 70% das laranjas e de mais de 50% nos citros em geral. Além das laranjas, são previstas perdas nos pomares de bergamotas, lima ácida, Tahiti e lima da Pérsia. Essas frutas que estão na fase de floração e que os produtores não estão conseguindo fazer tratamentos fitossanitários ou qualquer outra operação dentro dos pomares em virtude do clima. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul informou que o sistema de levantamento de perdas da Emater, Cisperdas, será aberto para que o Estado possa contabilizar as possíveis perdas e danos causados pelas chuvas. Segundo o órgão, por enquanto ainda há muita dificuldade de locomoção para as equipes acessarem as regiões atingidas. Dados da ABIMAQ para o mês de março mostram queda na venda de máquinas e equipamentos agrícolas em relação ao mês de fevereiro. O repórter Alan Pitts traz todos os detalhes. Os fabricantes de máquinas e equipamentos enfrentaram um início desafiador em 2024, conforme revelam os dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ. A receita líquida total do setor teve uma queda significativa de 21,3%, totalizando 56,6 bilhões no primeiro trimestre do ano em questão. Essa redução expressiva na receita não ficou restrita apenas ao mercado interno, mas também afetou as exportações. A receita líquida interna, que correspondeu a 42,3 bilhões no período, apresentou uma redução de 21,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Apesar desses números negativos, a ABIMAQ observou alguns pontos positivos. Houve estabilidade na receita de vendas de componentes para bens de capital e também um crescimento notável no comércio de máquinas voltadas para logística e construção civil. 2 segmentos se destacaram negativamente. O agronegócio reduziu suas compras em 35%, enquanto na indústria de transformação a redução foi de 6%. Esses números evidenciam os desafios enfrentados não apenas pelo setor de máquinas e equipamentos, mas também por segmentos fundamentais da economia brasileira. E a hora do nosso Giro de Notícias.
O preço médio do leite captado no mês de março foi de R$ 2,32 o litro na Média Brasil do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O valor é 4,1% maior que o mês anterior, mais 20% abaixo do verificado no mesmo período do ano passado. Em termos reais, os valores foram deflacionados pelo IPCA de março. Com esse resultado, o preço ao produtor acumula alta real de 12,9% nesse primeiro trimestre. Porém, a média dos 3 primeiros meses deste ano está 21,7% inferior a igual intervalo de 2023. A chefe do Programa Global de Influenza da OMS, Wenqin Zhang, disse em uma coletiva de imprensa realizada em Genebra que há risco de o vírus da gripe aviária H5N1 se espalhar para vacas em outros países além dos Estados Unidos por meio de aves migratórias. Autoridades norte-americanas estão tentando verificar a segurança do leite e da carne, depois de confirmarem o vírus H5N1 em 34 rebanhos de gado leiteiro em 9 estados desde o final de março e em uma pessoa no Texas. Com o vírus transportado ao redor do mundo por aves migratórias, certamente há um risco de que vacas em outros países sejam infectadas. A chefe da OMS reiterou que a agência da ONU considera baixo o risco geral à saúde pública representado pelo vírus, mas pediu vigilância. O Vietnã exportou 756 mil toneladas métricas de café nos primeiros 4 meses de 2024, o que corresponde a 12,6 milhões de sacas de 50 quilos, representando um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Escritório Geral de Estatísticas do Vietnã. Além do aumento no volume exportado, a receita gerada pelas exportações de café teve um crescimento impressionante de 58%, chegando a 2,57 bilhões de dólares. Esse aumento significativo na receita é resultado dos preços mais altos do café robusta, do qual o Vietnã é o maior produtor mundial. A alta nos preços está associada a uma menor oferta de café robusta no mercado global, o que fez com que o valor do produto subisse consideravelmente, impactando positivamente a receita do Vietnã com as exportações. A John Deere, gigante no setor de máquinas agrícolas, e a SpaceX de Elon Musk firmaram um acordo que promete transformar a conectividade no campo. Com o uso da tecnologia via satélite, o projeto visa diminuir zonas sem acesso à internet, essencial para o desenvolvimento tecnológico rural. No Brasil, apenas 19% das áreas agrícolas possuem cobertura 4G, conforme dados da Conecta Agro. Este cenário desafia a eficiência das operações agrícolas que dependem de tecnologia para otimizar a produção. A parceria entre a John Deere e a SpaceX permitirá o uso de tecnologias como diagnósticos remotos, compartilhamento de dados em tempo real e suporte técnico avançado, potencializando a eficiência no campo. E a hora da dica de ouro. E hoje é especialmente para os produtores de soja. O engenheiro agrônomo Marcelo Franco explica qual é a melhor forma para aplicar bioestimulantes e aumentar a produtividade. Sou um dos sócios da empresa Cultivar, que atua na comercialização de insumos agrícolas nas regiões de Buritis, Formosa e Uruaçu. Hoje vamos falar um pouco sobre hormônios vegetais. Os hormônios são substâncias de tipo especial de proteína que são produzidos pelas próprias plantas e que têm como característica a ação em baixíssimas doses e que alteram significativamente importantes processos fisiológicos nas plantas. Como eu disse, as plantas sintetizam essas substâncias, porém nós também podemos aplicá-los, artificialmente através de tratamento de semente, através de aplicações foliares, e acredito que muitos de vocês, agricultores, já fizeram isso através de hormônios que estão presentes em diversos fertilizantes, que são usados no tratamento de semente ou aplicações foliares, como eu disse, sem vocês até saberem, tá? Essas alterações em processos fisiológicos, elas podem trazer
prejuízo, desde que o produto seja mal utilizado, mal recomendado, tá? E podem trazer muitos benefícios se bem recomendados e aplicados nos momentos corretos, tá certo? E quando eu digo que eles interferem nos processos fisiológicos, são basicamente por 6 tipos de atuação. O primeiro dele é a estimulação de crescimento. Promove o crescimento celular, pode ser tanto crescimento vertical quanto crescimento horizontal, crescimento de raízes, tá? O segundo, regulação do desenvolvimento reprodutivo, flores, vagens, frutos, sementes, fecundação. Outro fator, outros processos muito influenciados pelos hormônios são as respostas aos estresses, seja bióticos, doenças, pragas, tá? Ou fatores abióticos. E eu queria falar para vocês 2 hormônios, que é o Maxel, que é uma citocinina, e o Progib, que é uma giberelina, que atuam fortemente em 2 processos na cultura da soja, onde nós conseguimos fazer uma simples interferência com grande resultado. A aplicação do Maxel, que é uma citocinina, reduz a dominância apical, ou seja, o crescimento vertical reduz e conseguimos ter maior brotação lateral, de onde saem as gemas, que vão dar origem às flores e aos frutos, né, às vagens. E o Progib, que atua na uniformização da floração, do pegamento de flor, onde nós conseguimos uma floração uniforme e, principalmente, o maior pegamento das flores, as primeiras flores que saem na cultura, onde nós temos as vagens com maior número de grãos. Então, fica essa dica para vocês aí, não complica. Busca assistência de empresas qualificadas, busca segurança de produto como Maxel e Progib, que tem receituário, tem bula, tem a dose certa a ser aplicada. Estamos à disposição de vocês para mais informações, ok? Muito obrigado, um bom final de semana e até as próximas dicas do Fator Agro. Intervalo comercial e na volta a gente fala sobre o Plano Safra. Será que os recursos que serão disponibilizados pelo governo vão atender às necessidades do setor? É o que a gente fica sabendo daqui a pouco. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a bancada do agronegócio no Congresso Nacional, liderada pelo deputado Pedro Lupion, deseja que o governo federal direcione recursos para o próximo Plano Safra. A grande preocupação é com a equalização dos juros desses financiamentos. A Frente Parlamentar da Agropecuária solicita pelo menos 20 bilhões de reais para a equalização de juros nas diferentes linhas do Plano Safra, além de alocar 2 bilhões e meio de reais para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, destaca que o Plano Safra deve ser adaptado às necessidades atuais do agronegócio para que o setor continue avançando. Nós precisamos de um Plano Safra robusto, um Plano Safra condizente com o tempo que nós estamos vivendo. Queda de preço das commodities, custo de produção ainda alto, custo dos insumos ainda alto e uma quebra de produtividade em diversos estados, que foi comprovada, foi confirmada. Estão aí os números apresentados. Entrando agora numa safra de milho, que podemos ter problemas também. Saiu uma matéria hoje dizendo que o Mato Grosso do Sul terá o inverno mais quente e mais úmido da sua história. Isso pode ser extremamente negativo. A gente precisa buscar soluções e buscar alternativas e precisa buscar maneiras de custear a produção do Brasil. O documento de 51 páginas foi elaborado em conjunto com as federações de agricultura e pecuária, sindicatos rurais, produtores e entidades setoriais, após reuniões realizadas em diversas regiões do país. Para a CNA, é necessário uma reavaliação dos instrumentos políticos agrícolas disponíveis, como crédito rural, seguro rural e política de garantia de preços mínimos,
a fim de mitigar os impactos negativos do clima e do mercado sobre a atividade agropecuária. O governo anunciou uma série de medidas importantes que têm que ser reconhecidas, mas ainda insuficientes. O problema que isso custa na questão do investimento para milho, soja, pecuária de corte ou de leite, em torno de 3,5 bi. Esses 3,5 bi, o ministro já nos disse que será retirado do Plano Safra 24-25. Cobrir um pé só não dá. Resolver com um problema criando outro não tem a mínima condição. Quando a OCB e a CNA apresentaram a necessidade de recursos para o Plano Safra de 24-25, falaram em torno de 25 bi, 23, 24, 25 bilhões. Nós entendemos que 20 bi dá para resolver o problema. Só que se descontar já esses 3,5, descontar esse dinheiro que saiu do Proagro, descontar o dinheiro que tem que ir para o seguro, e aí? O Plano Safra deve ser lançado no fim do mês de maio e promete atender diferentes categorias de produtores rurais nos mais diversos segmentos. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o novo Plano Safra terá um capítulo importante com diretrizes para o financiamento de atividades de agrofloresta e extrativismo. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário prometeu facilitar os acessos ao crédito de pequenos produtores. Hora de conferir como fica a previsão do tempo para esta semana em todo o país. Olá, bom dia e vamos à previsão do tempo para todo final de semana no Brasil. Estamos com um aviso vermelho não só no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Esse aviso indica volumes muito expressivos de chuva e temporais para a região sul do Brasil, principalmente na divisa com Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os volumes esperados ficam em torno de 100 a 200 milímetros. Muita chuva em pouco período de tempo. Já na região central do Brasil, a massa de ar seco e quente continua predominando. Essa massa de ar seco e quente impede que os sistemas frontais avancem para essa região, provocando chuva. Por isso, ficam concentradas aqui na região sul, impedindo que as frentes frias avancem para a região sudeste, permanecendo nessa região sul, provocando muita chuva. Na região norte do país, muita chuva, principalmente no decorrer do dia, devido ao calor e à umidade. E na faixa litorânea do Nordeste, principalmente a região de Salvador, muita chuva devido aos ventos lestes que sopram do oceano, provocando chuvas em torno de 20 a 30 milímetros. Já na região mais ao norte do país, somente Amapá, às vezes a gente vai provocar muita chuva nessa região também, volumes menores que a região sul, porém significativos, em torno de 30 a 40 milímetros. E as temperaturas continuam muito elevadas na região central do Brasil devido à onda de calor, com temperaturas se aproximando dos 37 a 38 graus em grande parte das localidades, principalmente na região de Mato Grosso. E um outro assunto agora, mas antes eu tenho que te fazer uma pergunta. Você gosta de água de coco bem geladinha? Ou quem sabe um bolinho com aquele coco ralado? Olha, vamos saber mais detalhes sobre a produção e múltiplas utilidades dessa fruta maravilhosa com o repórter Alan Pitts. O coco é uma das frutas mais populares do Brasil. Super versátil, ele cai bem em pratos doces e salgados. Além disso, do coco se aproveita tudo. A casca pode virar artesanato, acessório de moda e até combustível. E como esquecer da água de coco, que salva a gente nos dias de calor intenso. Para saber mais sobre essa fruta que faz parte da vida dos brasileiros, conversamos com Raimundo Dias de Almeida, presidente da Dicoco, que plantou seu primeiro coqueiro em 1987, no Ceará, e não parou mais. Na época era uma sobrevivência não de coco, mas de lazer. A gente trabalhava na área de tecnologia, na área de ciência da computação, e finais de semana eu queria ter algum lazer e levar a família, então a gente começou a plantar, viver assim, finais de semana. Nós estávamos sempre lá nesse terreno que nós tínhamos, e lá a gente plantou os nossos primeiros 80 pés de coco. O coco é uma atividade tecnificada, assim como a soja, como o milho, como o algodão. O coco, quando você se determina em trabalhar com volumes, como é o agro do Brasil, ele tem que ser tecnificado, ele tem que ter
os tratos culturais deles são bastante importantes, as adubações nos tempos. Nós aqui ainda do Nordeste ainda temos um pouco de desafio pela falta de água. Alguns anos a chuva não vem no tempo, não há uma regularidade. Então, os desafios são muito, mas é próprio de quem está na atividade. Eu acredito que, mais do que o desafio, também vem as satisfações, né? É muito bom você plantar um pé de árvore e ver ele crescer e acompanhar esse crescimento e ver dar frutos, e frutos bons, né? Porque a gente está falando de coco, de um produto que dele deriva-se uma infinidade de produtos gostosos, nutritivos e que só faz bem à saúde. Então, isso dá para a gente que produz o coco uma satisfação muito grande. De origem asiática, o coco foi trazido para o Brasil durante a colonização, em 1550. O continente asiático continua sendo o líder na produção e comercialização do fruto, mas o coqueiro se adaptou muito bem ao nosso clima tropical, sendo que o Nordeste é responsável por cerca de 80% de toda a produção nacional. O Ceará é o maior produtor de coco do Brasil e também lidera as exportações de água de coco. Os países que mais importam o coco do Brasil são os Estados Unidos, Canadá, Porto Rico e Portugal. O coco é uma planta, é a árvore da vida. O coco dele a gente utiliza para a área alimentícia, para a área de artesanato, para a área de geração de gás, de energia, através da queima da biomassa, a energia térmica. Do coco se aproveita tudo. Lá na nossa empresa, por exemplo, os nossos frutos, depois de extraído as amêndoas, parte dele vai para a geração de energia, os resíduos, parte vai para a geração de energia, para a geração de vapor, para os nossos consumos, e parte vai para a compostagem, para dela a gente preparar e voltar para o campo novamente para formar o ciclo da vida. A gente trabalha com uma linha de coco ralado bem forte. Então, a gente produz o coco ralado, produz também o leite de coco em vários formatos, a farinha de coco também, que é bastante utilizada, toda a linha de coco flocados. O coco flocados, esse hoje é um produto que tem crescido bastante no mercado, e a nossa água de coco. A água de coco a gente produz ela integral e produzimos também ela concentrada. A gente pega 100 litros de água de coco e transforma em 11 litros. Isso tem e lá no destino o cliente reconstitui. Então, assim, isso tem isso viabilizou muito os negócios de exportação, porque a gente passou a ter uma economia significativa nos fretes e também no armazenamento. E esse produto está passando a ser uma base de alimentos, tanto para água de coco, quanto para sucos, quanto para variados produtos. Vamos para mais um intervalo comercial e na volta a gente conhece uma das vencedoras do 3º Mundial de Queijos. Um minutinho, a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e é hora da AproSoja em ação.
A concorrência desleal é um dos gargalos enfrentados pelos produtores de soja no Brasil. Um pacto ambiental firmado ainda em 2006 tem trazido muitos prejuízos socioeconômicos e colocado os produtores brasileiros em desvantagem. A audiência realizada na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados foi para discutir soluções que não impeçam o desenvolvimento do país. Participaram do encontro o presidente da AproSoja Mato Grosso e vice-presidente da AproSoja Brasil, Lucas Costa Beber, além do ex-presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, entre outros representantes. Para o diretor-geral dos exportadores de cereais, Sérgio Mendes, que ajudou na construção na assinatura da moratória da soja, o acordo foi feito às pressas e de uma forma que não beneficia a produção nacional. Nós tivemos que providenciar um documento no final da semana e assinar na segunda. O primeiro documento assinado foi em 2006, sob a égide do medo. Nós não íamos vender mais para ninguém. Para quem mais a gente ia vender? Então foi assim, de cima para baixo, engolida, é que foi imposta a moratória da soja. De acordo com Lucas Costa Beber, a AproSoja Mato Grosso está disposta a trabalhar e discutir para que tudo seja feito dentro da legalidade. A AproSoja Mato Grosso, em defesa dos seus produtores, vem participar dessa Assembleia, pedir para que seja extinguida a moratória da soja, porque ela provoca uma concorrência desleal, ela viola a soberania nacional, o direito ao uso da terra por parte dos nossos produtores, e sabemos que as empresas signatárias da moratória da soja hoje correspondem uma fatia, o número que chegou a mim, 94% do mercado, ou seja, muitas regiões e municípios o produtor não tem opção para quem vender. E diante de não ter opção, muitas vezes ele se obriga a vender para o famoso mala preta, que muitas vezes não recolhe imposto, paga mais barato ou simplesmente rói um contrato antes da hora, quando há uma oscilação de mercado, ou seja, não há uma estabilidade. E também esse mala preta a gente não sabe para onde que vai esse produto. Ou seja, a gente não sabe a forma que ele vai ser usado, aonde vai ser colocado, e o produtor fica à mercê de vender para pessoas que não trazem segurança. Já essas empresas recebem incentivos fiscais, um monte de coisa que trazem segurança para elas, tanto jurídica quanto econômica, e também permite que elas possam fazer acordos lá fora. Não estou falando aqui que fazem, mas permite que possam captar, tirando vantagens dessa moratória lá fora, dinheiro com custo baixo, emprestando a juros mais altos, e que possam também receber plus por pagamento aí, por prestarem esses, teoricamente, entre aspas, serviço da moratória da soja. Elas podem negociar pedindo valores maiores e a gente não sabe se isso é repassado ao pequeno produtor. A negociação em torno da chamada moratória da soja, que certifica que o grão não foi produzido em áreas desmatadas da Amazônia, é tema de debate constante, desde o acordo com a China e o Grupo Europeu de Consumidores de Soja em 2006. A deputada Coronel Fernanda, que convocou a reunião, disse que é contra a moratória e que a legislação brasileira já é suficiente para proteger o meio ambiente. É inadmissível isso, até porque quem está produzindo nessa área está cumprindo rigorosamente a lei florestal nossa, existente no nosso país, que é uma das leis mais rígidas do mundo. E nós não podemos permitir que quem contribui para a preservação do meio ambiente seja punido por uma questão publicitária lá fora. E o terceiro Mundial de Queijos, realizado em abril no estado de São Paulo, teve 5 vencedores do estado de Mato Grosso. Na categoria ouro, Raquel Catani ganhou a medalha Super Ouro e conta para nós as particularidades do queijo Maringá, que conquistou os jurados da competição. O estado do Mato Grosso é conhecido por ser uma potência na produção de soja. Mas lá também se produz queijo, e dos bons. Raquel Catani, cuja família se dedica à produção de leite há décadas, foi uma das vencedoras do terceiro concurso mundial do queijo, que contou com a participação de 17 países e mais de 2.000 tipos de queijo.
Raquel revela com exclusividade os segredos dos seus queijos premiados. Eu não sabia que existia esse tipo de concurso, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar, porque eu moro bem no interiorzinho mesmo. O nosso estado, ele não tem muita produção de leite, queijo. Ele é mais conhecido por soja, né, milho. Fala em queijo no Mato Grosso, todo mundo fala, né, fica meio... Mas, enfim, eu fui convidada pelo Sebrae para estar indo com uma turma para o Mundial do Queijo, uma turma de produtores e técnicos. Aí eu falei, eu quero muito ir para conhecer, né? Até por fim, eu achei que eu ia ir junto nessa missão técnica, apenas para conhecer outros produtores, até porque lá tem palestras, essas coisas. E de último tempo eles falaram, não, você inscreve seu queijo, leva seu queijo também. Aí eu falei, nossa, maravilha, vou mandar sim. Aí fiz todo o procedimento, mandei os queijos, mas eu não estava com nenhuma esperança assim, de trazer algum prêmio, né? O meu queijo sim é de qualidade, muito bom, mas eu não esperava que ele ganharia um prêmio nesse patamar, né? E aí teve os resultados, outros colegas que ganharam prêmios, e eu, quando escutei o meu nome, eu fiquei muito surpresa, sabe? Eu falei, nossa, a ficha não caiu na hora. Aí liguei para os meus pais, foi aquela emoção, e foi algo que me pegou muito de surpresa, sabe? O queijo Maringá, que é o que ganhou o Super Ouro no concurso, ele é um queijo tradicional, sem temperos, não é defumado, nada, é simplesmente a massa filada, colocada em formas. Ele é um queijo que ele é muito versátil, você pode comer ele de várias formas, porque ele é um queijo suave, ele não é forte, ele é um queijo suave, pode ser consumido com doces, grelhado, em várias receitas, inúmeras receitas, doce, salgado. Já o queijo nozinho temperado, que ganhou ouro no concurso, ele é um queijo mais fresco, né? Mussarela fresca. Ele cabe perfeitamente em tábuas de frios, churrasco, para compor uma mesa posta. Ele é muito bom nesse sentido. Moradora do Pontal do Marape, na zona rural de Nova Mutum, Raquel Catani foi impedida de ser homenageada com uma moção de aplausos na Câmara Municipal. Filha do deputado estadual Gilberto Catani, Raquel acredita que o problema foi motivado por questões políticas. Antes de eu ir para o Mundial do Queijo, eu procurei o vereador e pedi a bandeira para me representar o município, porque é uma coisa muito pouco conhecida aqui, a questão do queijo artesanal. E eu falei, eu vou ir num concurso, né, desse tamanho, vou levar a bandeira do município, assim como outros produtores também levaram as bandeiras de outros municípios. E eu fui, tirei fotos, né, e ganhei a premiação, recebi muitas parabenizações, e o vereador falou, vou fazer uma moção de aplausos, tal. E foi negado pelo presidente da Câmara, porque diz ele que o vereador que fez a moção estava fazendo politicagem por causa do meu pai, né? Meu pai é parlamentar, só que antes do meu pai ser parlamentar, ele é um produtor rural, né? Do município de Nova Mutum. E eu não ia receber essa moção por causa do meu pai, sim por causa do meu trabalho, né? E ele simplesmente não aceitou por eu ser filha do Catani. Mas ele falou que não queria fazer isso por politicagem, mas ele acabou fazendo política, ele quem colocou política no meio. E eu fiquei muito triste, não porque eu não recebi a moção de aplauso, eu fiquei triste pela falta de reconhecimento dele como trabalhador do município, né? Principalmente nós da cadeia leiteira, que não temos muito reconhecimento
aqui no nosso estado e no nosso município. Graças a Deus agora, devido a participar do concurso, essa repercussão toda, a gente está tendo sim mais visibilidade em questão do estado. Hora de conferir como fica a nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o 18º Circuito AproSoja Mato Grosso, que acontece até 24 de junho, percorrendo cerca de 30 núcleos da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. O evento terá como palestrante o biólogo e apresentador Richard Rasmussen, que irá falar sobre os desafios da comunicação do agronegócio. A Feira Agro Centro-Oeste Familiar será realizada de 8 a 10 de maio na cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás. O tema da feira deste ano é Mudanças Climáticas, Inovação e Inclusão Socioprodutiva. E a programação contará com palestras, cursos, seminário científico, dia de campo, feira de produtos da agricultura familiar e agricultura orgânica e extensa programação cultural. De 7 a 10 de maio acontece a Expo Soja, a maior feira de agronegócio do Piauí. O evento, que será realizado em Uruçuí, reúne as maiores empresas de máquinas, insumos e tecnologia. O Congresso Abra Milho será realizado no dia 8 de maio em Brasília. Especialistas e autoridades do governo vão debater temas essenciais para a cadeia do milho e para o agro. Serão realizados diversos painéis, com temas como oportunidades para o milho brasileiro no cenário internacional e legislações e acordos nacionais e internacionais para o crescimento da produção de milho, entre outros. Até 12 de maio acontece a 19ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar, em São Paulo. Além das tradicionais provas de montarias em touros, cavalos e 3 tambores, o evento conta ainda com um parque de diversões com muita adrenalina e shows com grandes artistas como Alok, Maiara e Maraísa, Ana Castela, entre outros. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas para rever essa e outras reportagens inéditas, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro. E siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.